Antes de começar o seu vídeo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Não Divida por Zero. E agora estamos aqui com um vídeo introdutório de porcentagem para vocês. Esse é um vídeo que pode futuramente se tornar uma série, depende da aceitação de vocês. Então, se você gostou do vídeo, dá o seu like, comenta, compartilha, porque isso é muito importante. Se inscreva também no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe o conteúdo para a maior quantidade de pessoas que você achar que vão ser ajudadas com isso. E aí, dependendo da aceitação de vocês, também siga a gente nas outras redes sociais, o Instagram, o TikTok, enfim, tudo isso aí que lá direto eu faço enquete sobre os temas de vídeos do canal, vocês dão sugestões, eu respondo dúvidas de vocês. Então, tudo vai ser meio que feito por lá. Belezinha? Então, esse vídeo é um vídeo de introdução, ou seja, eu não vou abordar o assunto completo. Esse vídeo não é para ser grande, e eu espero que ele seja curtinho e proveitoso. Belezinha? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, porcentagem, é um termo, né? É um nome que também pode ser chamado de percentagem, ok? Então, porcentagem é a mesma coisa que percentagem. Se você ouvir isso em algum lugar, saiba que são duas coisas equivalentes, belezinha? É a mesma coisa. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é uma porcentagem? Com certeza você já deve ter visto aquele símbolozinho aqui, ó, em algum lugar, com, sei lá, 20 aqui na frente, um 30, um 40, mas o que diabos isso aqui significa? O que realmente isso significa? Cara, porcentagem, olha aqui, ó, porcentagem, e agora eu vou escrever aqui de novo. Porcentagem não é nada mais, nada menos do que uma fração. Uma fração é a mesma coisa. É a mesma coisa. E vocês vão ver mais para frente ainda nesse vídeo o motivo. Primeira coisa, galera, porcentagem. O que, que isso quer nos dizer? Uma fração. O que, que uma fração quer nos dizer, por sua vez? Uma fração significa uma parte. Isso aqui significa uma parte de um todo, né? É uma parte de um todo. Então, porcentagem também simboliza uma parte de um todo, beleza? São a mesma coisa, simbolizam a mesma coisa. Vamos supor, por exemplo, aqui então, vamos ilustrar isso. Eu não sei que exemplo mais clássico do que esse aqui que eu vou dar aqui embaixo. Pensa numa pizza. Ó, uma pizzazinha bonitinha, papapá. Uma pizza, você sabe que ela é dividida, ou pelo menos eu espero que você saiba isso, né? Ela é dividida ao meio, primeiramente, depois você faz um corte aqui, um outro corte aqui e depois um corte aqui, certo? Então, nós chamaríamos, nesse caso, o todo, o todo é a nossa pizza inteira. O todo é a nossa pizza inteira, certo? E o que cada pedacinho desse aqui significa, ó? O que cada pedacinho aqui significa? Por exemplo, esse pedaço, esse pedaço. O que cada pedacinho desse aqui significa? Cada pedaço, por sua vez, é uma fração da pizza. É uma fração da pizza. Olha que legal. Isso aqui é uma fração, é uma parte. É uma parte da pizza. Então, cada pedaço aqui é uma fração da pizza, ou seja, é uma parte de um todo. O todo, nesse caso, é a nossa própria pizza. É quando ela está inteira, beleza? Aqui, ó, pizza inteira é o todo. E esse pedacinho aqui, por exemplo, é só uma parte dela, uma fração, ok? E aí, portanto, nesse caso, supondo que os pedaços sejam iguais, né? Porque aqui no meu desenho está meio difícil, né? Mas faz esse exercício aí, por favor. Considera que esses pedaços sejam iguais. Cada pedaço aqui, ó, por exemplo, se eu pegar esse pedaço aqui
ele vai representar o que da nossa pizza? A gente tem, no total da nossa pizza, 8 pedaços, correto? A gente tem 8 pedaços, não é verdade? Então a gente tem 8 pedaços para essa pizza aqui. Ok, temos 8 pedaços. Eu estou querendo pegar só esse pedacinho aqui, ó, só esse primeirinho pedaço. Então, o que que eu falo? Eu estou pegando da pizza um de 8, certo? Esse 8 aqui, ó, representa o todo da nossa pizza. E esse um aqui é a parte que a gente está pegando dela. Olha que legal. Então, vamos lá, vamos deixar isso bem claro aqui, ó. Se eu estou pegando 1/8 da pizza, ou seja, uma parte das 8, esse 8 aqui embaixo é o nosso total, o nosso todo. Eu vou escrever como todo aqui, que eu acho que nesse contexto faz mais sentido. E aí aqui, esse um, por sua vez, é a parte, é a parcela da pizza. É a parcela, a parte da pizza que eu estou pegando nesse caso. Então, se eu peguei 1/8 da pizza, nesse caso que foi um só pedaço, se a pizza tem 8/8, né, que são 8 pedaços, sobraram 7 pedaços, né? Então, se sobrou 7 pedaços, isso é a mesma coisa que se for escrito como 7/8, ou seja, são 7 pedaços que eu peguei de um total de 8. É isso que é uma fração, beleza? Então, a porcentagem não escapa disso. A porcentagem é a mesma coisa, só que em outra notação. Por quê? Vamos supor agora, depois desse exemplozinho da pizza, vamos supor uma sala. Aqui, ó, vamos supor uma sala, uma sala de aula. Suponha uma sala de aula e essa sala de aula, por sua vez, ela tem 100 alunos. 100 alunos nessa sua sala de aula. E 50 desses 100 são mulheres. 50 são mulheres e 50, obviamente, né, sobraram são homens. Então 50 vão ser mulheres e 50 vão ser homens. Deixa eu só escrever isso direito aqui. Ok, legal. Se 50 são mulheres e 50 são homens, eu estou dizendo na realidade que essa sala de aula contém metade, ou seja, metade das pessoas dessa sala de aula é de mulheres e metade é de homens, certo? Justamente porque a metade de 100 é 50. Isso na realidade é bem intuitivo, né? Essa matéria é consideravelmente intuitiva. Se eu fosse apresentar isso em fração, eu teria aqui, ó, vamos supor que eu queira a parte das mulheres, se eu fosse representar em fração, eu teria 50 pessoas num total de 100 são mulheres, né? Dos homens, a mesma coisa. Dos homens continua valendo a mesma coisa. De um total de 100, eu tenho 50 homens. Ou seja, o 100 aqui embaixo, novamente, equivale ao total, e os 50 aqui em cima equivale, nesse caso da esquerda, às mulheres, e nesse caso aqui da direita, aos homens. Belezinha? Ó, legal. Só que eu não falei que 50 é a metade de 100? Então, isso aqui, esse 50 sobre 100, é a mesma coisa, reparem agora, isso aqui é a mesma coisa que a metade, não é verdade? Isso aqui é a mesma coisa que a metade. Ou seja, 1 dividido por 2. 1 sobre 2. Eu tenho 1 de um total de 2 agora, né? Eu só reduzi. Eu peguei isso e coloquei numa notação um pouco mais fácil de digerir, um pouco mais palatável. E isso aqui, ó, percebam. Isso aqui é uma fração, isso aqui é uma fração, isso aqui é uma fração, isso aqui também é uma fração. Tudo que a gente está falando aqui é relacionado à fração. Mas por que eu estou falando tanto de fração numa aula de porcentagem, bicho? É uma aula de porcentagem, introdução à porcentagem. Porque a porcentagem é fração. A porcentagem, ela representa uma fração em que o seu denominador, ou seja, a sua parte de baixo aqui, o seu todo, equivale a 100. E por que a 100? Porque a gente usa o sistema decimal
Na verdade, a gente usa o sistema decimal de unidades. E no sistema decimal de unidades, é extremamente conveniente fazer operações com múltiplos de 10, como, por exemplo, 100, 1000, 10.000, 100.000. Isso é conveniente ao ponto desses números serem representados pela adição de um ou de vários zeros na sua direita, não é verdade? Então é muito conveniente a gente trabalhar com isso. E aí, porcentagem é um número sobre 100. É só isso. É literalmente isso. Se a gente fosse escrever isso aqui em porcentagem, ó, é 50 sobre 100. Na verdade, eu estou dividindo 50 por 100. Então, isso aqui é a mesma coisa que 50%. E isso aqui também vai ser a mesma coisa que 50%. Ok? Assim, é tão intuitivo quanto isso. Não tem muito que você possa fazer para complicar essas noções iniciais. Percebam então agora que a gente tem isso, ó, esse sinal aqui, ele significa por 100. Por 100, ó, esse sinal, eles significam, ambos significam por 100. Olha que legal, por 100 aqui, por 100, beleza? Por 100 por 100. Ou seja, no final das contas, isso aqui, ó, esse 50 com esse sinal aqui que a gente chama de porcento, por isso que meu nome porcentagem, ele está dizendo que esse 50 está sendo dividido por 100, certo? É só isso. É literalmente isso, não tem muito o que complicar aqui. Então, se você for analisar, esse 50% é a mesma coisa que esse meio, que é a mesma coisa que esse 50 dividido por 100. E nesses casos aqui da direita também são válidos, são as mesmas coisas. Então, no final das contas, nós vamos ter aqui, ó, nós vamos ter esse primeiro como uma porcentagem, é isso aqui que é a nossa porcentagem. Esse segundo aqui como uma fração. E esse terceiro aqui, ele também vai ser uma fração, só que ele vai ser uma fração simplificada. Então, esse terceiro é uma fração simplificada, correto? No final das contas, é basicamente isso. A parte de porcentagem, não tem muito o que ficar complicando. E isso daqui também é válido para esse caso aqui de 50% de homens, de meio, um meio, né? Metade sendo homens e 50 sobre 100 sendo homens também, certo? Já que esse aqui é o total e esse aqui é a quantidade que a gente deseja, né? É a parte do todo, é a parte do total, a parcela do total. Então, é por isso que eu coloquei aqui em cima que uma porcentagem é a mesma coisa que uma fração. E uma fração, por sua vez, é usada para representar partes de todo, né? Justamente por esse nome. Você está fracionando, você está quebrando, você está partindo algo em determinado número de partes. No caso aqui, a gente usou em 100 partes, porque cada uma parte representava um aluno, já que a gente tinha 100 alunos. E aqui a gente usou 1 sobre 8, porque cada parte era representado como uma, ou seja, a nossa parcela de um total de 8, nesse caso da pizza, beleza? Então, assim, noções iniciais de porcentagem são basicamente essas e guarda essa partezinha aqui, ó, essa partezinha aqui é extremamente importante, ó. Por quê? Porque você entende a partir disso o que é de fato uma porcentagem. E muito provavelmente você pode estar se perguntando: pô, legal, a gente sabe que isso se a porcentagem é fração, e fração é a mesma coisa que um número, um tipo de número que eu já vi muito provavelmente antes, que é o número decimal, então a porcentagem também vai ser igual a um número decimal? Correto. Porque você sabe que meio é a mesma coisa que 0,5, não é? Então a porcentagem continua sendo a mesma coisa também que um número decimal. Olha que legal. Nós vamos ter aqui, além de decimal, fração simplificada, fração e porcentagem, nós temos todos esses quatro tipos
Todas essas quatro formas diferentes de representar a mesma coisa. E o que são essas coisas que a gente está representando? Partes, ou seja, frações de um todo, beleza? E a porcentagem, por sua vez, guarda isso, vai ser sempre esse todo sendo 100, sendo considerado como 100, beleza? É só isso que é porcentagem. É literalmente simples assim. Agora eu vou dar aquele delete no quadro, botar alguns exemplos aqui que vão ser interessantes para a gente dar aquela praticada, aquelas noções basiconas de porcentagem. Beleza? Já volto. Bom, com o quadro apagado e já refeito, nós voltamos aqui para continuar falando de porcentagem. E o que eu quero nesses três primeiros números aqui? Eu quero transformar essas fraçõezinhas em porcentagens, porque a gente já descobriu, a gente já viu, já entendemos que fração e porcentagem são coisas equivalentes. São formas diferentes de se olhar para a mesma coisa. Legal. O que eu tinha falado mesmo lá sobre porcentagem, galera? Sobre porcentagem. Porcentagem não é algo por 100, ou seja, dividir algo por 100. É pegar uma fatia, só que considerando que a gente tem 100 no nosso todo de fatias. Então aqui, ó, nós temos frações, só que essas frações, percebam vocês, elas não estão com o denominador sendo 100, ou seja, com o nosso todo, a nossa parte de baixo sendo 100. Elas não estão, então a gente precisa transformar. E agora percebam o seguinte, que número eu preciso multiplicar 5 para que isso seja igual a 100? Vamos pensar. Pensa comigo, se fosse 10, daria 50, então não é. Só que, se fosse 20, 20 a gente já conseguiria o número 100, não é verdade? Então aqui, ó, isso a gente tem que multiplicar por 20. Naturalmente, para não alterar a fração, para a fração continuar a mesma, se nós multiplicamos por 20 embaixo, nós vamos ter que multiplicar por cima também. Se a gente não multiplicar, essa fração vai mudar de valor e não vai ser mais 2 quintos, belezinha? Então, qual que vai ser o resultado disso? Agora, como é uma multiplicação de frações, o que a gente tem que fazer? Nós temos que multiplicar o denominador com o denominador e o numerador com o numerador, beleza? E como isso não é uma aula de frações, eu tomo como base que você já saiba isso, ok? Então vamos lá. Quanto que é 2 vezes 20? Né? 40, correto? E tudo isso aqui vai ser dividido por 5 vezes 20, exatamente 100. Ou seja, essa fração 2 quintos, agora nós temos aqui, percebam, nós temos o 100 aqui embaixo. Se a gente tem o 100 aqui embaixo, ela já está por 100, ou seja, ela já está prontinha para virar uma porcentagem. Então, 2 quintos é a mesma coisa que 40, 40%. Olha aqui o símbolozinho de porcentagem aparecendo de novo. É a mesma coisa que 40%. Belezinha? Vamos lá, para o nosso exemplo de número 2. Agora começou a ficar fácil, né? Vamos de novo. Percebam, nós não temos 100 no denominador, precisamos achá-lo. Que número a gente vai ter que multiplicar o 4 para a gente chegar em 100? Vamos ver. Pô, 25, não é verdade? Por quê? Porque 25 mais 25 dá 50, 20 mais 25 dá 75, mais 25 dá 100. Então é 25. Novamente, se a gente vai multiplicar por uma fração e a gente não quer alterar a fração original, nós temos que multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo. Porque no final das contas, isso aqui é a mesma coisa que está multiplicando por 1, certo? Ao efetuar essa divisão aqui. Então, quanto que vai dar isso? Embaixo nós já sabemos, né? Embaixo nós já calculamos, vai dar o nosso 100, que é justamente o que a gente quer para transformar em porcentagem. Agora, e o de cima? 3 vezes 25, vamos lá. 25 mais 25 dá 50, mais 25 de novo dá 7,5. Então, isso aqui é 7,5. Olha que legal, nós temos o 100 embaixo, ou seja, o número que está em cima agora já está prontinho para virar porcentagem. Para virar porcentagem, o que nós temos que fazer aqui? Como o número já está sendo dividido por 100, isso aqui já virou uma porcentagem. Então a gente pega esse número, que é 75, e bota o sinalzinho de porcentagem na frente dele, certo? Olha aqui, ó. Essa é a resposta. 3 quartos é a mesma coisa que 75%. Vamos lá de novo, vamos para o próximo aqui, ó. Aqui do lado, 7 décimos. De novo, não está na base 100, né? A gente não vê isso aqui estando na base 100. Precisamos transformar. Por que número a gente tem que multiplicar o 10 para dar 100? Não é só 10, né? Como a gente já tinha discutido antes. Se a gente multiplicar 10 por 10, a gente vai ter 100, né? Porque a gente vive no sistema decimal.
Quer dizer, não porque a gente viu no sistema decimal, mas vocês já tiveram noção disso nessa aula por conta do que eu falei do sistema decimal. Tá? Não me entenda errado, desculpa. Agora, se a gente multiplicou por 10, por uma fração com o denominador 10, obviamente o seu numerador também tem que ser 10, correto? Então, belezinha, legal. Agora, qual que vai ser o resultado disso? Primeira coisa, 10 vezes 10 já dá o que a gente quer, que é o próprio 100. E 7 vezes 10 dá 70, correto? 7 vezes 10 é 70. Então, de novo, já temos aqui o sobre 100 embaixo. Se já tem o sobre 100, está prontinho para virar uma porcentagem. Se está prontinho para virar uma porcentagem, o que nós precisamos? Nós temos 70 partes de 100. Se a gente tem 70 partes de 100, a gente tem 70%. Correto? Isso aqui é 70%. Belezinha? Vamos lá. Agora esse aqui é diferente. A gente vai pegar o 25% e transformar numa fração, simplificando o máximo possível. Como que nós fazemos isso? Primeira coisa, o que esse sinal aqui significa mesmo? Esse sinal não significa que a gente vai pegar e dividir por 100? Aqui, ó, não é, ó? Não são, não são a mesma coisa? Então, esse 25% é a mesma coisa que 25 dividido por 100. Opa, 25 dividido por 100. Interessante, legal. Agora dá para a gente simplificar essa fração, não é verdade? Vamos dividir por 5 em cima e embaixo, que é um valor que dá para os dois. Se a gente for dividir ambos por 5, ou seja, fazendo essa divisão aqui dos dois por 5, 25 dividido por 5 dá o próprio 5, certo? Legal, ó. Temos um 5 aqui, tudo isso vai ser dividido por... Quanto que é 100 dividido por 5, galera? Não é 20, porque 20 mais 20 dá 40, mais 20 dá 60, mais 20 dá 80, mais 20 dá 100. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 dividido por 20. Opa, opa, legal, legal, legal. Novamente, podemos dividir por 5, correto? Nós conseguimos aqui dividir por 5 de novo. Então, eu vou fazer essa divisão aqui embaixo. Quanto que é 5 dividido por 5? Dá 1, certo? E quanto que é 20 dividido por 5? Não dá 4? Por quê? 4 vezes mais 4 dá 8, mais 4 dá 12, mais 4 dá 16, mais 4 dá 20, correto? Então você tem 5 4 ali. Então isso aqui é a mesma coisa que 4. Olha que legal, nós chegamos então numa fração que já está simplificada, ou seja, ela já está na sua forma de simplificação. Então isso aqui equivale 25%, então, né, equivale a 1/4, certo? E isso é bem tranquilo de pensar, porque olha que legal, se 25% é 1/4, então 3/4 ali, você só não somaria mais 1/4 duas vezes, você somaria mais 25%, mais 25%, e aí você teria 75%, né? É muito legal, porcentagem é algo muito legal. Então, para esse vídeo de introdução é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida já sabem onde me procurar, Instagram, TikTok, nos comentários também pode colocar qualquer coisa que eu sempre estou lá dando aquela olhada e respondendo. Então, um abraço para vocês, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.